nosso Pai Celestial. Estamos aqui mais uma vez, te agradecendo, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na Tua casa, chamado Casa de Oração, lugar de adoração. E é para isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite, em torno da Tua santa e bendita palavra. Pedimos que a Sua graça, a Sua mão de misericórdia, tome cada um nesta noite e faça com que a Sua palavra seja vivificada. No nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço. Amém. Gênesis capítulo 37, versículos 15 ao 19. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouviu-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, saindo, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe e, antes que chegasse a eles, cuspiram contra ele para matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Podeis assentar. Deus continue abençoando a leitura da sua palavra. Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós. Nós vamos tomar aqui uma porção da palavra de Deus e meditar nessas coisas que elas estão ocultas dos sábios e entendidos, como diz a palavra de Deus, e está revelado aos pequeninos. No Velho Testamento, Deus deixou os seus profetas verem tantas coisas e fazerem tantas coisas que nos trazia ao conhecimento de tipos acontecendo. Nós podemos ver que desde Gênesis até Apocalipse, a semente de Deus sempre foi perseguida. Sempre houve uma perseguição. E aqui você pode observar que quem estava perseguindo a José eram os seus próprios irmãos. Eram os irmãos de José quem o perseguia. E isso deixava eles incomodados. Porque José, ele tinha algo que eles não tinham. Ele tinha algo que eles não tinham. Ele era um homem separado por Deus para conhecer algo, ter contato com Deus de maneira diferente dos seus irmãos. Isso causava neles um certo ódio e levava eles a ter um desejo de tirar a sua vida, por causa da espécie de semente que ele tinha, que era diferente da deles. E nós podemos ver que isso começou aonde? Lá no Jardim do Éden. Quando Abel e Caim foram convidados por Deus para trazer um culto de adoração, os dois tiveram a oportunidade de adorar a Deus. Mas a semente de Abel, ela era diferente da semente de Caim. Os nossos irmãos denominacional, ensinado por um sistema religioso, não creem nisso. Mas nós devemos crer em toda a verdade, em toda a palavra de Deus, de uma forma que esteja ali, que nós temos uma base para poder sustentar a nossa fé. Você pode observar que quando Caim trouxe o seu culto de adoração, ele não foi aceito por Deus.
Mas quando Abel trouxe o seu culto de adoração, Deus o aceitou. O que aconteceu com Abel para que Deus o aceitasse? É porque quando Abel trazia ali um cordeiro, aquilo simbolizava a morte de nosso Senhor Jesus Cristo lá no Calvário. Abel, através da revelação, ele entendeu, compreendeu que realmente foi através do sangue que o pecado entrou, e só o sangue poderia redimir o pecador novamente. Ele foi revelado, a semente dele era para aquilo. Mas o Caim não teve essa revelação, porque a semente dele era diferente. Então, quando Deus deu a oportunidade para que o Caim o adorasse como o Abel o adorou, aquilo fez com que Caim manifestasse a sua semente. Em outras palavras, ele respondeu para Deus: eu só consigo ser um religioso, eu consigo ser um crente formal, eu não consigo ser um crente como Abel, eu não consigo adorar, eu não entendo como Abel entende, eu consigo ser um crente formal. Mas Deus deu a oportunidade, desejou salvá-lo assim como salvou o Abel. Mas ele mesmo por si o recusou. E quando ele saiu da presença de Deus, a primeira coisa que Caim fez foi planejar a morte do seu irmão. E a Bíblia diz que logo em seguida ele o matou. Então ele foi o primeiro homicida que já tivemos na Bíblia. Foi um personagem chamado Caim. E ele matou, e a Bíblia diz que foi por inveja. E as suas descendências espiritual hoje, elas estão tentando matar a palavra. Hoje é espiritual. Hoje o negócio é espiritual. Eles estão tentando matar a palavra, tentando sufocar com teologia, com ensinamentos teológicos, com ensinamentos que vêm de um seminário, tentando sufocar aquilo que é real e verdadeiro. Mas a Bíblia não perdeu o seu valor. Ela não perdeu o seu valor, ela permanece a mesma. Agora observe, irmãos. Logo que Deus viu a semente da mulher, e como foi interpretado erroneamente ali, e a justiça foi pervertida. Deus deu uma promessa que através daquela mulher viria uma semente abençoada. Você entendeu isso? Através daquela mulher, aquela mulher chamava-se Maria. Através dela viria uma semente, que esta semente seria abençoada. Haveria de vir uma semente. Agora, quando Deus fez essa promessa, o que é mais interessante nós observarmos é aqui. Quando Deus disse que através daquela mulher viria uma semente abençoada. Essa semente era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Abel deu a prescrição de como ele chegaria. Como foi que aconteceu quando João, o profeta que estava preparando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, estava batizando as pessoas no Rio Jordão. Quando Jesus apareceu, ele não diz aí: eis aí Jesus, eis aí um jovem galileu. A pronúncia que ele deixou escrito ali foi: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente começa a entender
Quando você não começa a colocar interpretação própria, aí você começa a entender que tudo que tiver que ser interpretado para nós como filhos e filhas de Deus, Deus vai ser o seu próprio intérprete. A Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ela por si própria, ela se interpreta. Então, de que forma que a palavra de Deus interpreta a si própria? É porque quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele prometeu que iria e devolveria daquele Espírito para nós, distribuindo para toda a igreja. E nós temos isso por promessa. E isso está em nós, mas é somente para as sementes de Abraão. Semente espiritual. Agora você veja que quando Deus fez a promessa que através daquela mulher viria uma semente. Uma semente. Agora veja, tão logo que Satanás ouviu aquilo. Satanás estava lá quando Deus fez a promessa que através daquela mulher viria uma semente. Quando ele ouviu aquilo, o qual estava de pé, presente quando Deus falou isso. Veja, então logo que ele ouviu aquilo, então logo em seguida Satanás se encarregou de destruir aquela semente que era prometida por Deus, de tirar o pecado do mundo. E ele ficou perdido, sem saber quem seria essa pessoa. Então veja só, e ele tentou fazer isto com José, usando os seus irmãos. Eles tentaram matar a José, porque ele entendeu que o que José tinha era diferente dos outros irmãos. Então ele começou a persegui-lo. Você vê que nos irmãos de José tinha um espírito de matar, de destruir. Ele tentou através de todas as eras, e ele permanece contra aquela abençoada semente. Amém? Amém. Se você é uma semente de Deus, você fica sabendo que Satanás está te perseguindo, que ele está me perseguindo, porque ele quer acabar com essa semente, custe o que custar. Custe o que custar, ele quer acabar com essa semente, a semente de Deus, a semente predestinada. Aquela uma que ele disse que nós estávamos na mente de Cristo antes da fundação do mundo. Fomos eleitos nele. Eleição, você não está concorrendo com ninguém, você já é um eleito. Você não depende do voto de uma pessoa dizendo que você está certo, que você está errado. Ninguém tem que condenar a vida de ninguém. Você é eleito. E depois que você foi eleito, a Bíblia diz que você foi justificado. E depois que você foi justificado, a Bíblia diz que você foi santificado. E depois que você foi santificado, você tem um destino eterno. Aleluia. E Satanás não tem poder sobre você, não tem poder sobre mim. Por isso que nós temos que aprender realmente de Deus, não do homem. O homem não tem nada para ensinar para um outro homem, mas Deus interpreta a sua própria palavra, leva você de volta à sua condição, como você era desde antes da fundação do mundo. E na mente de Deus nós nunca pecamos. Você não sabia disso? Sai daqui sabendo. Na mente de Deus você nunca fumou, você nunca bebeu, você nunca jogou, você nunca fez coisas erradas, você nunca fez vergonha para Deus, porque o que fez tudo isso foi Satanás, usando esta matéria de carne que foi criado de acordo com a Bíblia. Nós fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira. Isso foi o que Satanás veio fazer, destruir a nossa vida. Mas nós fomos alcançados pela graça.
A semente foi encontrada. A palavra brotou novamente no corpo que ele criou, com o propósito para que nós o adorássemos e na beleza da tua santidade. Eu quero que vocês concentrem, irmão, não em mim, concentrem na mensagem. Deixa isso descer no profundo das suas ideias, na faculdade da sua alma. Só por 1 minuto, irmão. Dá 1 minuto de atenção para Deus e você vai ver que a sua vida vai sofrer uma transformação total. O dia tem 24 horas. Dá só 1 minuto para Deus falar com você. Você vai sentir nojo do mundo que você vive. O dia que você tiver contato com Deus, 1 minuto você vai ter nojo do dia, do mundo, da hora que nós vivemos, do buraco que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo numa cratera. O profeta chama isso de hospital de pestilento. Você pode estar sadio na sua carne, mas na sua mente você está corrompido. Nos seus pensamentos você está corrompido. O diabo manda mensagem o tempo todo na nossa cabeça, e uma pior do que a outra, independente de você ser cristão ou não. O diabo está o tempo todo tentando te marretar. Coloquem o capacete da salvação e deixe as pedras caírem. Você não vai sentir uma só pedrada, como disse Estevão: eis que eu vejo os céus abertos. Não sinto nenhuma pedrada. E ouçam atentamente agora, irmão. Aqui está algo realmente que ele é vital para um cristão. E você pode até discordar com isso que eu vou falar, irmão. Tudo bem. Todos têm o direito de concordar e discordar. Para isso nós fomos criados por Deus. E a cada um de nós foi dado o livre-arbítrio. Você faz a sua escolha de acordo com a sua própria semente. Mas você observou, meu? Então logo que ali já tinha havido uma concepção, pois Eva já tinha vivido infiel e tinha cometido o pecado. Já tinha vivido infiel e tinha cometido o pecado. Por quê? Primeiro, começa aqui. Primeiro começa na mente. A nossa mente é um campo de batalha, onde Deus e o diabo travam uma luta. E aquele que você alimenta mais é o que vence. Se você alimenta com as coisas de Deus, você é mais do que um vencedor. Você é aquele que a Bíblia diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Eva não resistiu. O diabo, o espírito de Satanás que entrou naquele corpo chamado serpente, então ela começou a ser seduzida por aquela serpente. E na mente dela ela aceitou ter uma relação sexual, o qual trouxe um filho chamado Caim, que a Bíblia disse que ele é do maligno. E as pessoas não entendem e acham que Caim é filho de Adão. E a Bíblia diz: você é igual ao seu pai, que foi homicida desde o princípio. E quando a Bíblia está dizendo aquilo, está dizendo para aqueles pregadores fariseus, que eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Ele falou: se vocês fossem, vocês me conheciam. Moisés sabia quem sou eu, Abraão sabia quem sou eu. Ele diz: vós sois filhos do diabo. O pai de vocês é Satanás. Em outras palavras, é o que ele está dizendo, porque ele foi homicida desde o princípio. Então ele está dizendo: o pai de vocês é Caim, e o fruto que vocês estão produzindo
é o mesmo. Por isso que é pelos frutos que você conhece o tipo de fruta que você está colhendo. Tem muitas pessoas que se iludem com igreja. E igreja é lugar de você adquirir espírito, certo ou errado. Você pode entrar numa igreja e sair com o espírito errado, não tem quem tire aquilo da tua cabeça mais. Mas também você pode entrar num lugarejo, vamos dizer assim, num pequeno cubículo e sair dali com a sua salvação garantida, com a sua vida eterna garantida, porque não tem nenhum tio e nenhum jota tirado da palavra de Deus. Mas o primeiro pecado foi cometido na mente de Eva. De onde aquilo veio? Isso está em Gênesis. Leia lá para você ver. Os homens, se não me falha a memória, Gênesis 3 está falando sobre isso. Eva aceitando uma conversa com a serpente, que hoje nós conhecemos como uma cobra. É difícil para eles conseguirem entender isso. Por isso é que nós chamamos a sua atenção, para que, se você não consegue entender isso, busca de Deus esse conhecimento. Começa do começo, não vai para o meio nem para o fim da vida, vai passo a passo. Quando Eva começou a escutar o diálogo de Satanás, ele veio através de um animal chamado serpente. E o animal andava, o animal conversava, a Bíblia diz que ele era astuto. Agora a serpente que nós conhecemos, ela rasteja. Ela não é um animal, agora ela é um réptil. Ela sofreu uma punição da parte de Deus. E aquele animal não é Adão, não. Adão é um animal mamífero, como foi um animal, como qualquer um de nós também somos um animal. Mas aquele animal não foi Adão, não. A Bíblia diz que foi a serpente. Como é que pode agora um teólogo, um ensinador seminarista levantar e bater de frente e dizer que Caim é filho de Adão? Pega a genealogia dele e veja se realmente é ou não. Ele nem existe lá. Não existe na genealogia de Adão, o Caim não aparece. Pois ele não tem nada a ver com ele. Agora veja, os homens hoje estão tentando encontrar o elo perdido entre o animal e o homem. Tem um elo aí que foi perdido. E isto é somente através da revelação que você vê isso. Pega aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui em Gênesis capítulo 3, só para nós vermos qual foi o diálogo que ele começou a ter. A tentação de Eva e a queda do homem. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Astuto. O que é astúcia? Astúcia é uma pessoa entrona. É uma pessoa que invade a sua casa, invade o seu território sem pedir para você. Isso é astúcia. Não é assim que você faz? Você é muito astuto, rapaz, fazer esse tipo de coisa, falar isso para mim, né? É muita astúcia da sua parte. Essa serpente é esse tipo de coisa. Agora veja. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Ela disse para a mulher: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui atrás ele já fez uma pergunta, trabalhando na mente dela.
E agora ela vem e fala como foi que Deus disse. Então, veja, irmão, a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Está vendo? Certamente não morrereis, porque Deus sabe, Eva, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso despertou uma curiosidade na Eva. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora veja, irmão, a astúcia de Satanás leva uma pessoa a reprovar aquilo que Deus falou, que Deus colocou. Pega essa escritura e comece a meditar nela. E segue, que daí você vai ver o nascimento de Caim, você vai ver o Abel matando, o Caim matando o Abel, você vai ver Deus levantando uma outra semente no lugar daquela que é o Sete. E você vai ver, segue a genealogia de Caim, e você vai ver onde é que você vai chegar hoje. Aí você vai ver o que está acontecendo nos nossos dias. É por isso que você vai nas igrejas e eles não estão preocupados em ensinar. Eles não estão preocupados em ensinar. Eles estão preocupados em pregar aquilo que o povo quer ouvir. O povo não quer correção. O povo quer libertação de enfermidade. O povo quer saber como melhorar financeiramente, e não querem saber de nenhum pregador que venha pregar doutrina de acordo com o que está nas escrituras. Eles não querem. Mas a semente predestinada, essa que veio para ser perseguida por o mundo religioso, essa deseja isso o tempo todo. Você tem que dar uma voltada lá atrás e ver da qual linhagem que eu saí. Você pode olhar aqui, a Bíblia fala de dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Não é isso? E quando foi tirado de dentro do jardim do Éden e pede-se um culto de adoração, saiu quantos lá para fora? Foi uma meia dúzia? Não, saiu dois. Saiu o Caim e o Abel. E cada um mostrou um caminho. Mostrou a sua verdadeira identidade. Agora veja, hoje, irmão, hoje o homem pode trazer a vida animal. E o animal mais próximo que eles têm do ser humano hoje é o chimpanzé. Eles podem fazer um chimpanzé fumar um charuto, um cigarro. Ele pode fazer um chimpanzé andar de bicicleta, colocar um chapéu e tirá-lo. Isso é exatamente como vira à direita e vira à esquerda para um cavalo. É um som. Ele não possui nenhuma alma nele. Ele não pode pensar. Ele pode apenas ir através de um som que ele ouve. Ele não possui alma. Então eles têm um elo perdido aí, bem, aqui no meio deles, que eles nunca foram capazes de encontrar isso. E por 6.000 anos eles tentam tirar um murmúrio de um chimpanzé e não pode conseguir. Eles nunca conseguirão, mas sabemos que somos uma vida animal. Somos vida semeada, tirada da terra. Como eu estava dizendo outro dia, no funeral de uma querida irmã, somos um punhado, irmão. Somos um punhado dos 16 elementos tirados da terra.
da luz cósmica, do petróleo e os reunidos. Nós não somos mais do que uma colherzinha de pó. Essa matéria de carne que nós cuidamos tanto dela, investimos tanto em cima disso, temos tanta arrogância, não é mais do que uma colher de pó. Depois que morre, fica uma colherzinha de pó. Não vale 5 centavos. E tem pessoas que colocam lá uma roupa de $1 milhão e aquilo vira um ídolo. Mas quando você vai na alma, não tem nada. Agora veja, irmãos, nós estávamos aqui. Nós já estávamos aqui quando Deus falou e disse: haja, você existiu. Eu existi. Quando Deus disse haja, nós já existimos. Então, nossos corpos existiam, só que precisava a palavra ser falada. Então hoje nós somos o que? A palavra sendo manifestada. Nós somos a palavra de Deus sendo manifestada. E como que Deus pode ser visto hoje? Somente através da sua criação. Como Satanás não pode criar nada, nunca pôde, não pode criar nada, então ele pega aquilo que Deus criou e perverte. Quando você vê uma mulher de má fama, você fica sabendo que ela é simplesmente uma dama, invertendo a sua posição. Invertendo a sua posição. Quando você vê um homem imoral, andando na rua, fazendo tudo que não presta, você fica sabendo que ele é um cavalheiro a serviço de Satanás. Ele é uma criação de Deus que Satanás está usando para perverter aquilo que é real. Mas algo, uma mente superior nos desenvolveu no que somos agora. E essa mente superior é a mente de Deus. Aí o teólogo vai querer chegar para você e falar: escuta, mas Deus não é espírito? E espírito tem mente? Para mim não quero saber se espírito tem mente ou não tem. A Bíblia diz que nós estávamos nos pensamentos de Deus. E eu não sei se espírito pensa ou não pensa. Se a Bíblia está falando que estava no pensamento de Deus, eu creio que estava. Agora eu vou ter que explicar se espírito tem mente, se espírito tem pensamento, não sei. Eu só sei que eu vim de Deus, como disse Jesus, e volto para Deus. A rota para nós voltar por lá é de acordo com as Escrituras, recebendo-a na totalidade da sua palavra, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, e receberemos o dom do Espírito Santo. O que você tem é um dom de revelação que muitas pessoas gostariam de ter e viver a classe de vida que você vive, não pode. E eu não posso fazer nada por ela, e ela não pode fazer nada por mim, e eu não posso viver a vida daquela pessoa, ela também não pode viver a minha. Às vezes a pessoa pensa assim: mas por que tem pregador que tem 50 mil pessoas? Se isso for alguma coisa boa, boa sorte para ele. E agora, se isso for alguma coisa mal, o azar dele. Entendeu? Agora, uma coisa é certa: você pega um pregador de 50 mil pessoas, você pega eu, que fui designado por Deus para pregar, vamos dizer que seja para 15, 20 pessoas, ele não faz o que eu faço, eu também não faço o que ele faz. Ele tem o tom dele e eu tenho o meu, cada um desenvolve o seu. Agora você veja bem, Moisés, quantos tentaram desenvolver o dom que estava em Moisés? O chamado de Moisés? Ninguém conseguiu. Coré, Abirão e Datã, todo mundo tentou. Não deu. E não dá. E não adianta, é besteira. As pessoas podem tentar, irmão,
tentar tirar você do seu lugar, ela não consegue. Você nasceu com estrutura para sentar num lugar e acabou-se. Nós, irmãos, nos fez com mãos e braços e assim por diante, não para nos destruir, mas para que pudéssemos viver para sempre. Viver para sempre. O pecado provocou a destruição. Tem pessoas que estão se destruindo na bebida, nas drogas. A juventude de hoje pode olhar que antigamente as pessoas morriam por idade, doenças atacavam as pessoas. Hoje, se você observar, dos 16 aos 20, 21 anos, é o maior número de mortandade que existe. E por causa do tráfico de droga, por causa dos vícios, e assim sucessivamente, o diabo está trabalhando com tudo que pode. E ele desenvolve uma droga pior do que a outra. E agora, mais do que nunca, ele está desenvolvendo uma droga chamada alimento, que é o arroz que você come, o feijão que você come, o óleo que você come, a margarina que você come. Se você não sabe, você fica sabendo que você não come mais produto orgânico, agora você come produtos industrializados. Isso vai intoxicando o seu corpo, e quando você vê, não tem remédio que volta a você mais ao normal. Temos aí os transgênicos que estão entrando, são coisas criadas em laboratório, para quê? Para destruir mesmo. E aí você fala, para onde é que eu vou? Eu quero ir para a eternidade. Aleluia! É para lá que eu vou. É por isso que eu prego uma mensagem, para chamar a sua atenção. Você está querendo ficar mais tempo aqui? Quanto mais tempo você fica, mais o diabo tem que desenvolver a sua ciência, mais você tem que comer essas porcarias, já que você não usa droga. Ele desenvolve outras coisas que viram uma droga no seu corpo, e você vai definhando em cima da cama. Tem coisa que não tinha. É por isso que a Bíblia fala que no final ia aparecer umas doenças meio esquisitas, e está aí. E não sabe de onde é que vem. Corrupção, você pensa que é só na política, e tudo está corrompido. Tudo está corrompido. E aí é onde que Paulo clama, fala assim, como pode eu, porventura, ainda ter que viver num mundo como esse? E ele mesmo vem e diz, fala assim, não conformeis com esta era, não vos conformeis com este mundo. Não fica pensando que você tem uma casa, um carro, quem sabe dinheiro, um bom emprego ou alguma coisa, ficar assim conformado. Não, mas tá bom, antigamente a gente passava fome, eu passei por isso, e outros também já passaram por isso aí. Antigamente a gente tinha desejo de comer um pedacinho de carne, não podia, agora a coisa tá boa, qualquer um tem carro, qualquer um tem carne, tem essas coisas tudinho. Vai se conformando com isso aí, e vai esquecendo de Deus, você vai ver para onde é que você vai. O diabo está tentando deixar as pessoas conformadas, mas a hora que tirar a capa desse monstro, como está aí na nossa política aí, o monstro fez tudo o que fez, agora o país está quebrado. Porque tiraram a coberta, deram uma olhada e falaram, meu Deus, que rombo que ficou. E essa mensagem veio para isso aqui, chamar a atenção dos eleitos, predestinados por Deus, para tirar a coberta de cima desse monstro de Apocalipse 17, que começou esse sistema religioso no ano 325, e mostrar para você o que tem por trás dessas igrejas, chamado denominação, criada por esse monstro de Apocalipse 17, que é a mãe das meretrizes, a prostituta de Apocalipse 17, sentado sobre muitas águas, que significa povos e nações. E o poder do dinheiro mesmo não está na política, está na mão dessa grande prostituta, que compra tudo. Mas quero ver ela comprar um eleito, quero ver ela botar um eleito fora do trilho, não coloca, porque Deus sustenta a sua palavra. O pecado provocou toda essa destruição. E Ele, o qual nos fez, sem termos nenhuma ideia de alguma vez em estarmos aqui, Ele que nos fez e reuniu estas coisas e fez de nós o que somos agora,
não pode Ele, muito mais, irmãos, nos dar livre-arbítrio para aceitar isto? É por isso, irmão, não adianta. Cada reunião que você entra aqui, você sai comprometido. Entrou na nossa reunião, você pode ter certeza, daqui você sai comprometido. Isso aqui é um tribunal de julgamento. A palavra julga o que é certo, certo, e o que é errado, errado. Então você tem o livre-arbítrio de escolher: eu aceito isso, eu recuso isso. Só não pode fazer a escolha naquele dia. Quando chegar na hora, agora eu quero ver. Ninguém nunca falou disso para mim. Não falou, você pode aceitar, você pode recusar. E através da mesma palavra que nos criou, nos prometeu que Ele nos ressuscitaria novamente. Quanto mais pode todo este petróleo se reunir novamente, e os átomos e assim por diante, pela palavra de Deus. Agora, irmão, para encerrarmos, no princípio, quando Deus falou e Satanás estava ali de pé e ouviu aquilo, e o povo estava tentando encontrar este elo perdido, eu lhe direi, através da revelação: se você deseja receber isto, aquela pessoa perdida entre o animal e o homem é a serpente. Aquela pessoa que eles estão procurando até hoje entre o homem e o animal é a serpente. Antes de ter suas pernas tiradas, porque a Bíblia diz que ele era um animal ereto. O que é ereto? Ereto é igual eu sou ereto. Um animal ereto, eu não ando me arrastando com a barriga no chão. Agora, esses pregadores feitos em chocadeira, eles andam se arrastando com a barriga deles no chão, eles não conseguem ficar eretos. Anda, porque sofreu a mesma maldição, estão sofrendo a mesma maldição. Estão se arrastando com a barriga do chão e comendo desses pó, essas porqueiras que tem por aqui. Mas nós fomos criados com uma estrutura diferente, para andarmos com os peitos estufados e dizer: nós somos filhos do rei. Nós conhecemos a nossa identidade, nós sabemos quem é que nós somos, nós sabemos que essa serpente, que hoje nós conhecemos como uma cobra, lá no princípio ela sofreu uma punição de Deus, por astúcia que ela teve, pela ignorância que ela foi, e pelo que ela causou no mundo inteiro. Você está pensando que esse povo não vai pagar? Eles vão pagar por cada mentira que eles estão pregando para o povo. Vai pagar, vão colher pelo que estão plantando. Aquele animal era a serpente, antes de ter suas pernas tiradas. A Bíblia diz que ele era o mais sutil de todos os animais. Não um réptil de todo o campo, foi quem enganou a mulher na sua beleza. A bicha é feia de você olhar, no certo sentido, mas o troço bonito, se você olhar, é o tal da cobra, né? É o tal da cobra. E ela se engravidou. Ela se engravidou. E ela deu do fruto para o Adão, e também Adão deixou ali uma semente que também engravidou ela. Teve filhos gêmeos. Caim, primeiro com a serpente, e depois Abel com Adão, deixando a sua semente. E por ali o pecado começou. E a Bíblia diz que toda a raça humana caiu. Por isso que você não é culpado de ter os pensamentos que você teve. Porque você não foi você não veio no mundo porque você quis. Eu não vim porque eu quis. Eu não pedi para meu pai ter um relacionamento com a minha mãe para que eu existisse. Você também não fez isso, mas você veio. Por isso que quando o Adão e toda a raça humana caiu, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, se você crer e for batizado, será salvo. Se você não crer, já está condenado. É o senhor que está falando, pastor? Não, a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado. A beleza de muitos templos envolve as pessoas a entrarem lá dentro e deixar tudo. O número de pessoas envolve as pessoas a entrar ali dentro e largar tudo. E o espírito da serpente, de Satanás, que é o mesmo que estava naquela serpente, pega a palavra e pisa em cima. Com o comportamento, com os ensinamentos errados, pisa em cima de algo que é puro. Agora veja, Deus colocou tal maldição sobre ele, que mesmo a ciência nunca encontrará nenhuma relação entre essa serpente, como é conhecida hoje, e a humanidade. Mas aí está o ser caído, degradado no meio, que desfigurou junto àquela vida animal, e aí está você. Para você se levantar só através do sangue de Jesus. Ele é o Filho unigênito que foi dado por Deus para tirar o pecado do mundo. Eu creio que o meu foi tirado por ele. E você pode fazer a sua escolha nesta noite, também crendo e o aceitando. Eu aceito ele como meu Salvador pessoal e creio que ele morreu por minha causa. Que Deus nos ajude a permanecermos com isso em nossos corações até que ele venha. Assim como tem aqueles que pervertem as coisas corretas, tem que ter aqueles que sustentam de pé o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Custe o que custar, mas a sua palavra permanece a mesma.